Boa noite. Boa noite. Às amigas, aos amigos, aos irmãos do Zoom, o nosso abraço. Vamos conversar durante algum tempo sobre esse tema, curas, do livro do nosso, a lição 44. É, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus dirigia-se a Jerusalém, mas antes pediu que os seus discípulos saíssem para ensinar a quantos se deparassem e para adentrarem-se às casas e, ao pregarem o Evangelho, pudessem também efetivar curas. Então, neste recado, ele diz: e curai os enfermos, que nela houver, dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quando a gente pensa em cura e imaginamos que Jesus deve ter pensado de forma semelhante, pensamos na enfermidade ou nas enfermidades. Afinal, nós só podemos nos curar diante de nossas enfermidades. Quando a gente imagina a enfermidade, a gente pode pensar em, no mínimo, dois grandes grupos: as enfermidades de ordem física e também aquelas de ordem psíquica, psicológica, de ordem moral. E quando a gente soma, ou pelo menos idealiza, a possibilidade de somar o contingente de pessoas que padecem de enfermidades físicas e ou morais e espirituais, quando observamos o cenário da Terra, ainda que de relance, facilmente constatamos o quão padece a nossa humanidade dessas doenças. Desses mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas, se a gente somar, portanto, se fosse isso possível, somarmos, quantos desses 8 bilhões de pessoas padecem de uma dessas enfermidades ou de ambas, veremos ou veríamos que o nosso planeta é, indubitavelmente, um grande hospital no qual nós nos enquadramos na condição de pacientes, de pessoas enfermas e pessoas doentes. Mas a preocupação de Jesus não estava apenas quando pediu, designou que os seus apóstolos fizessem as curas. A preocupação do Cristo não era apenas com a cura da enfermidade física. Esta, sem dúvida, requer atenção, cuidado, requer o zelo necessário, a cura. Mas estava Jesus se dirigindo ou se referenciando objetivamente às doenças morais, às doenças de ordem psicológica. Tanto assim que ele diz, é chegado, ele recomenda que os apóstolos digam, é chegado a vós o reino de Deus.
Para as curas das enfermidades físicas, nós vamos aos consultórios, tomamos este ou aquele medicamento e alguns deles até conseguem, de fato, promover a cura. Outros são meros paliativos. Mas o fato é que há medicamentos capazes de amenizar ou curar as nossas doenças físicas. Mas quando nós pensamos nas doenças morais, quando nós pensamos nas nossas enfermidades de ordem emocional, qual é o antídoto? Qual é o medicamento? Qual é o receituário? E Jesus diz: é o reino de Deus. Porque não adianta a gente tomar uma caixa de comprimido, seja ela qual for, imaginarmos que poderíamos ou podemos curar as nossas deficiências morais. Ainda não há quem aqui é da área médica pode até falar o contrário, mas não há medicamentos capazes, medicamentos alopáticos, pelo menos, os homeopáticos, talvez, mas os alopáticos não há ainda esse tipo de medicamento capaz de curar as nossas doenças morais, as nossas enfermidades morais. Por isso que Jesus, sabiamente, não deixou de recomendar aos apóstolos que, ao fazerem, efetivarem as curas, não esquecessem do antídoto para as doenças espirituais e morais, que é essencialmente o reino de Deus. Caso contrário, eles, os visitados pelos apóstolos, e nós, poderíamos nos encher de medicamentos e sanar as nossas deficiências físicas, mas as morais continuariam. E a preocupação de Jesus, ao fazer esta designação, estava centrada, notadamente, nas enfermidades morais. Por isso que ele diz isso aí, o reino de Deus. E de que forma a gente pode entender o reino de Deus como sendo um medicamento para as curas das nossas enfermidades? O reino de Deus, a gente pode compreender no sentido colocado aí pelo evangelista, como sendo as práticas do evangelho, as práticas que Jesus nos ensinou. O amor, a compreensão, a tolerância, a persistência, a enxergarmos a vida com otimismo, mesmo quando a dor física bata à nossa porta. Todos esses antídotos são fundamentais, são essenciais para nos dar a força necessária para enfrentarmos e superarmos as nossas doenças de ordem moral, espiritual, psicológicas. Então, quando Jesus recomenda, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, está aí um medicamento contra as nossas mazelas morais. Quando Jesus nos recomenda amar aos vossos inimigos, está aí um medicamento contra as enfermidades morais. Então, esses medicamentos são capazes de curar as nossas mais terríveis chagas. A exemplo, a chaga do egoísmo, a chaga do orgulho, da presunção, da prepotência, da avareza e tantas outras enfermidades que os medicamentos alopáticos e extensivamente, permita-me, os homeopáticos não conseguem solucionar, o amai-vos uns aos outros consegue. A prática do perdão consegue. Só que
nós dificilmente damos a atenção necessária a esse tipo de medicamento. E esse tipo de medicamento efetivamente não é vendido em nenhuma farmácia. Esse tipo de medicamento está no nosso coração, está na nossa mente. E ele se torna efetivo em nós quando nós colocamos em prática, quando nós exercitamos. Ele é, de certa forma, até mesmo mais amargo do que o remédio homeopático. Por mais amargo que seja o remédio homeopático. Porque muitas vezes o remédio homeopático, alopático, eu retifiquei algumas vezes para deixar claro, né, que o remédio alopático, por mais amargo que seja, é um amargor temporário. Enquanto que o ato de nos dispormos a perdoar o nosso irmão, o ato de nos dispormos de sermos menos egoístas, menos orgulhosos, menos avaros, menos prepotentes, esse amargor é muito mais demorado, porque nós não conseguimos. Dificilmente a gente consegue, no sentido amplo, perdoar aquele que nos ofende. Até dizemos, Deus me ajuda a perdoar. Mas entre o pedir a Deus e a efetivação do perdão, há uma distância muito longa, grande, e a gente não consegue, portanto, vencer esse distanciamento. Mas Emmanuel, de forma bem concisa e precisa, ele diz que Jesus, ao recomendar que os seus apóstolos curassem as dores e as enfermidades físicas, não se esqueceu de requisitar ao reino divino quanto se restaram das deficiências humanas. Como se estivesse dizendo, olha, ao vocês irem curar as dores físicas, a eles também buscar e curar as chagas morais. Continua Emmanuel a dizer, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Observamos, a lei divina, ela não se preocupa muito com as nossas dores físicas, porque nas nossas dores físicas, podem estar a cura das nossas enfermidades morais e espirituais. Portanto, em vez de nós termos ansiedade de curarmos as nossas dores físicas, tenhamos atenção maior às nossas dores espirituais, às nossas dores morais, às nossas chagas emocionais. Que o homem comum se liberte, nos diz Emmanuel, da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta das moléstias no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é interessado pelo equilíbrio orgânico. Veja que, da mesma forma como nós temos essa imensa dificuldade, né, de compreender, de entender a função da dor física, essa mesma dificuldade se verifica, se materializa quando relacionada ao apelo santificante que nos é endereçado pelo trabalho. Ou seja, o trabalho no sentido de mudarmos a nossa conduta, de mudarmos o nosso comportamento, que é através dele, desses atos, muitas vezes imperceptíveis,
que nós nos fortalecemos efetivamente para enfrentarmos as nossas dores morais. Permitiria, olha o que é mão indaga, permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas, apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Seria isso admissível, né? Que nós tivéssemos a nossa vida física saudável apenas para nos mantermos nos nossos vícios? Essa é a pergunta. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante na Terra. Ou seja, a Terra, ela se constitui um imenso cenário de purificação da consciência, de purificação da alma. E nós não podemos nos descurar desta realidade, desse fato. De forma que aproveitarmos a cada momento que a misericórdia da lei nos possibilita vivenciarmos as experiências edificantes aqui na Terra, aproveitarmos esses instantes, portanto, para nos reajustarmos conosco mesmo e com a lei divina, é fator fundamental para termos a plena saúde, a saúde física e a saúde espiritual. Há criaturas, olha só o que Emmanuel nos ensina, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem possibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Fantástico isso. Ou seja, muitos de nós lamentamos as nossas dores e nos afligimos com elas, não porque queremos, a partir daí, nos renovar espiritualmente. Não. Nós queremos, muitas vezes, recompor a nossa saúde física para prolongarmos o nosso dia a dia, praticando os nossos atos impensados, os nossos desatinos. Quando vem a dor física, que se estabelece como limitador desses atos desatinados que muitas vezes nós praticamos, nós reclamamos. Deveríamos agradecer, porque a dor aí está impedindo que nós caiamos ainda mais no fosso das nossas infelicidades. A dor, nesse sentido, nesse caso aqui, a enfermidade, ela se nos apresenta como paliativo. É assim que devemos, portanto, entender. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Ora, quando a misericórdia da lei nos possibilita uma cura, seja uma cura de ordem física ou de ordem espiritual, esta cura significa para nós um aviso, um alerta do quanto nós precisamos modificar as nossas condutas. Se, eventualmente, a lei divina nos possibilita a cura física ou espiritual, e após esta a gente continua na mesmice, praticando os mesmos atos impensados, pergunta-se, de fato nós somos curados? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Então, é o que Emmanuel nos leva aqui a pensar. É útil, não é? Pensarmos em curar alguém. E a lei divina, às vezes, faculta isso. Não é? Nem sempre acontece.
muitas vezes a gente vai às casas evangélicas, dentre elas os centros espíritas, em busca de uma cura física. É louvável, é louvável. Mas será que, ao esta cura se efetivar, nós iremos modificar a nossa conduta? Se não fizermos isto, a cura física de nada nos engrandecerá enquanto espíritos encarnados. E, nesse caso, é melhor que a doença, de fato, nos atinja para que, através dela, a gente se modifique, a gente desperte para a vida moral e espiritual. Bom, então assim a gente termina essa breve avaliação do texto, de Emmanuel, e fica, portanto, essa percepção de que há curas e curas, da mesma forma como há doenças e doenças. Há doenças que muitas vezes são minimizadas pelos medicamentos, mas cuja essência, se estiverem no campo espiritual e emocional, elas só serão, de fato, sanadas com a modificação da nossa conduta, alinhada ao bem, alinhada ao amor e à misericórdia. Não foi por outra, senão esta, a razão que levou Jesus a, a indicar e a dizer aos seus apóstolos que, ao irem para as casas fazerem a cura, não deixem os apóstolos também de anunciarem o reino celeste. Porque é nele, diga-se, no nosso coração e na nossa mente, que radicam, que de fato representa a origem da cura das nossas enfermidades. Pensemos nisso.